Para deixar a tarde da sua quarta-feira ainda mais animada, eu venho aqui trazer a você a informação de que o francês, atual camisa 10 e craque do Vasco da Gama, Dimitri Payet, está por detalhes para ser regularizado e estrear contra o Palmeiras nesse próximo domingo. Sim, torcedor vascaíno, poderemos ter Dimitri Payet contra o Palmeiras no Allianz Parque. A gente, é claro, vai trazer todos os detalhes sobre essa informação. Falaremos sobre como estão os preparativos físicos e jurídicos para que Payet possa entrar em campo no Campeonato Brasileiro. E além dessas muitas outras informações, falaremos aqui sobre Ryan, o cria das categorias de base do Vasco da Gama, vem despertando interesse de vários clubes do futebol europeu e dessa vez o Manchester City ligou o radar e está de olho na contratação da jovem promessa Cruz Maltina. Além disso, falaremos também sobre Maraca, muitas informações para trazer aqui a vocês neste Fala Gigante, nesse segundo vídeo apenas desta quarta-feira, já bastante agitada. Porém, é claro, antes de começar, antes de trazer todas as informações do nosso Gigante da Colina a você, torcedor, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, torcedor, quero agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês vêm dando aqui ao canal. Na semana passada a gente ficou um tempinho aí, né, sem monetizar, eu pedi muito a ajuda de vocês e vocês chegaram mais juntos do que nunca. Nosso canal chegou a 108 mil inscritos, tá quase chegando aos 109 mil e a nossa meta agora é chegar aos 110 mil com o seu apoio. Você que tá aí do outro lado, eu sei que você ainda não é um inscrito do nosso canal, já assiste até mesmo os nossos vídeos com certa frequência, mas ainda não se inscreveu. E essa é a hora, porque a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Então vem aqui agora, embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Você não pagará absolutamente nada, você não terá nenhum trabalho, você não precisa se cadastrar em lugar nenhum. É só apertar nessa palavrinha inscrever-se e irá ajudar muito mesmo o nosso crescimento. Então, se inscreva. Ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like aqui no canal e não esqueça também de aqui nos comentários. Sinceramente, eu quero saber mesmo a sua opinião. Você acha que Dimitri Payet fará a diferença caso atue contra o Palmeiras nesse último domingo? Visto que hoje o elenco do Vasco é um time fechado, com meio campo montado já com 5 peças, uma dupla de ataque formada por Peck e o Veguete. Você acha que já está fechado ou tem espaço para ir nesse sistema ofensivo do Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. E olha, torcedor, eu quero começar primeiramente aqui este Fala Gigante no assunto Maracanã. Porque é um assunto muito polêmico. É um assunto que hoje está na boca de todo torcedor vascaíno. O que você vai falar sobre Vasco? Vai falar sobre Maracanã, porque é injustiça o que está acontecendo hoje com o Vasco da Gama, ou até melhor dizendo, contra o Vasco da Gama, quando se trata de assunto Maraca. O Vasco no domingo, para atuar no Maracanã, teve que novamente entrar na justiça. É importante a gente pontuar isso. O Vasco fez uma solicitação ao consórcio, a solicitação demorou a ser respondida, não foi respondida na data limite, veio uma resposta dias após a solicitação já ter estourado a data limite, e uma resposta negativa por parte do consórcio, alegando que não haveria possibilidade do Vasco atuar no Maracanã por causa do gramado. E o Vasco, após a resposta do consórcio, teve que novamente entrar na justiça. A justiça aceitou em primeira instância, veio um outro desembargador, recuou e tirou o pedido do Vasco da Gama, negando o uso do Maracanã, e o Vasco novamente em segunda instância conseguiu a liberação do Maraca. Esse foi todo o processo do Vasco para conseguir atuar no estádio Mário Filho. Porém não para por aí, porque após atuar no Maracanã, o imbróglio ainda continua. O Maracanã agora estará fechado a partir do dia 30. O consórcio ontem alegou que o gramado foi muito prejudicado no último domingo após a partida do Vasco da Gama por ter tido 2 jogos em menos de 15 horas. E o Fluminense emitiu uma nota colocando a culpa no Vasco. Então tá uma bagunça generalizada. Uma bagunça ridícula que hoje acontece se tratando de Maraca. E é muito importante falar, torcedor. Fluminense e Flamengo hoje não são nem sequer os administradores do Maracanã. Sabe por quê? Porque hoje não houve um processo de licitação. Hoje o contrato do Maracanã não está entregue a ninguém. O que Flamengo e Fluminense têm não é o contrato de administrador do Maraca.
O que Flamengo e Fluminense têm é um termo, um TPU, que é um termo de permissão de uso, que os dá o direito de ter o Maracanã durante 6 meses. O contrato foi renovado, esse termo foi renovado há meses atrás e irá apenas até outubro desse ano. Só tem mais 2 meses de administração do Maracanã. E nesse momento, o Vasco da Gama já começa a pressionar o governo do estado do Rio de Janeiro para que seja feito um chamamento público em relação ao governo em si, à administração do Maracanã. Esse contrato, esse TPU, termina no dia 23 de outubro, porém até o momento não houve nenhum chamamento público e indica que novamente o TPU será renovado. Fluminense e Flamengo irão para o 4º ano com TPU, o que sinceramente é ridículo. Vocês lembram do que houve em outubro do ano passado? Em que o Vasco preparou um contrato, preparou uma proposta junto à W Torre, junto à Legends, com a 777, para entregar ao Maracanã naquele consórcio para todos. Todo mundo já dizia, né, que o contrato do Vasco, a proposta era muito boa e seria aceita. E no apagar das luzes, houve aí o cancelamento desse processo de licitação. Então o torcedor tá uma bagunça hoje no Rio de Janeiro, no governo do estado do Rio de Janeiro contra o Maraca. Hoje o Maracanã, é importante lembrar, alô Fluminense e Flamengo, não é de vocês. Vocês têm um termo, nem sequer o contrato. E é uma bagunça. E nesse momento, inclusive, a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês rápida é que além do Vasco fazer essa pressão, o TSE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, realiza uma ação, julga uma ação que pode destravar essa licitação do Maracanã, que já está parada, como a gente está trazendo aqui a vocês, há mais de 4 anos. Então está acontecendo esse julgamento para dar sinal verde para o governo do estado do Rio de Janeiro retornar o processo de licitação. O Maracanã está nas mãos com esse termo de permissão de uso desde abril de 2019, a dupla Fla-Flu. Então é realmente uma vergonha, uma bagunça e é importante falar. Alô Flamengo e Fluminense, coloquem a mão na consciência. O Maracanã, além de não ser de vocês, nem sequer hoje estão na mão de vocês com relação à administração. Vocês têm um termo, vocês não têm um contrato. Isso tá caindo mal até mesmo no meio da imprensa. Numa imprensa que, tanto bateu no Vasco da Gama nesses últimos anos, uma imprensa que tanto esmurrou o Vasco da Gama nesses últimos anos, nem sequer está conseguindo olhar com coerência e está conseguindo ir contra o Vasco nesse momento. Porque é tão incoerente o que a dupla Fla-Flu está fazendo que ninguém consegue ficar ao lado deles. O Lédio Carbone, inclusive, se posicionou nessa parte da tarde de hoje em um tom até mesmo de deboche, mas como sempre, muito clássico, e tá aparecendo aí na imagem a vocês, o Lédio, que é um comentarista, ele disse assim, bacana saber que muita gente do futebol passou a entender de agronomia, transformaram-se em especialistas de gramado e doutores no assunto. Em tom irônico, é claro, continua. Sempre é bom evoluir e ganhar novos horizontes. Agora falta estudar um pouco mais sobre os seguintes temas. Ele começa a pontuar. O ponto 1. Ainda no assunto da moda, a agronomia, recomendo um estudo mais aprofundado sobre como fazer funcionar um bom sistema de drenagem, brincando e debochando de fato com a vergonha que foi o gramado do Maracanã nesse último domingo após as chuvas. O sistema que não funcionou, então ele zomba aí dessa dupla Fla-Flu sobre isso. Ponto 2. Na parte da economia é necessário entender o básico. Para começar, qual a diferença entre público e privado? Ou seja, debochando e deixando bem claro para a dupla Fla-Flu que o Maraca não é deles. O Maraca é órgão público, é do governo do estado do Rio de Janeiro. Ponto 3. Na parte sobre história, recomendo um passeio sobre o Rio de Janeiro, mas sempre de mente aberta. O subúrbio do Rio de Janeiro pode não ter praia, mas apresenta um charme próprio e muito mais altivez que atitudes, decisões, piadas e decretos preconceituosos. Se tratando aí desse decreto sobre São Januário que proíbe, a presença de público no Caldeirão. E o ponto 4. E na parte da saúde, sugiro que debrucem nos efeitos maléficos que o ódio e a raiva podem causar. Falando aí sobre o momento da dupla Fla-Flu, sobre o que vem acontecendo e a raiva que eles estão de fato do Vasco da Gama. Então o Lédio tirou onda nesse texto, de verdade mesmo, um texto perfeito dessa referência hoje do jornalismo brasileiro, que está na emissora que a gente tanto reclama. Mas volto a repetir, a incoerência é tão grande que nem as pessoas que trabalham hoje nessa emissora conseguem ir contra o Vasco. E o Maracanã, a gente já trouxe aqui as informações. E o Lédio, inclusive no final da nota, fala sobre São Januário. Fala sobre esse absurdo que hoje São Januário ainda estar com os portões fechados ao seu torcedor. E sabe quem se posicionou sobre São Januário? André Rizek, um dos principais apresentadores do Sport TV, dessa emissora que a gente acabou de falar a vocês, se posicionou novamente a favor do Vasco. Volto a repetir, a incoerência é tão grande
que nem eles conseguem ir contra o Vasco. E o André Rizek criticou fortemente a interdição de São Januário e também, rapidamente, analisou as melhores desse elenco do Vasco. Segundo ele, o time do Vasco é outro, depois da janela. Então, fala daí, Rizek, o que você acha sobre esse atual momento? Já dá pra dizer que o Vasco é outro time depois da janela. 4 jogadores mudaram a cara da equipe. O atacante Veguete, o Medel, o Paulinho e o Praxedes. E vem aí o Payet, ou seja, o Vasco trocou meio time na janela, fora a mudança na comissão técnica. De uma equipe que parecia morta, sem competir, para uma equipe que pulsa, está viva e que pode fazer muita diferença quando tiver a volta do seu povo em São Januário. Sobre isso, cabe alguns esclarecimentos. A gente pode debater se a punição esportiva aplicada a São Januário e Vila Belmiro era pouca, se mereciam mais jogos. Mas o tribunal já julgou isso e a punição esportiva do Vasco já acabou. Hoje, o Vasco não recebe público em São Januário por uma questão da Justiça Comum do Rio de Janeiro. E essa decisão está baseada num conceito muito estranho. O Ministério Público entende que não tem segurança para ter jogo ali. Reconhece, em ofício, que tem forte atuação do tráfico de drogas na região. E o que faz o Ministério Público diante desse fato? Pune a vítima do acontecimento. Em vez de ele, Ministério Público, orientar que o Estado faça o seu papel de garantir a segurança pública dos moradores da região, ele trata os moradores e o Vasco como culpados. Não pode ter jogo lá. Ora bolas. Então, tem que interditar a cidade do Rio de Janeiro inteira. Se a lógica do Ministério Público, então, for aplicada no Rio de Janeiro, interdita a cidade inteira. Não pode mais ter escola de samba, não pode ter mais jogo no Maracanã, onde levantamento do jornal Globo mostrou que há mais tiroteios do que em São Januário. Vai ter que interditar shows, interdita o Rio de Janeiro inteiro. Tá faltando agora ao Vasco conseguir jogar ao lado da sua torcida, na sua casa, ao lado da sua gente. Não tem mais explicação para que essa proibição esdrúxula siga de pé. Então, torcedor, volto a repetir, né? Rizek, é claro, falou sobre reforços, já iremos entrar nesse assunto, mas falou sobre São Januário. Ridículo o que vem acontecendo hoje e é de fato uma decisão esdrúxula. Não tem coerência, não tem porquê, não tem razão hoje os portões de São Januário estar fechados ao seu torcedor. A gente espera que o quanto antes essa situação de São Januário, do Maracanã, de tudo contra o Vasco da Gama que vem sendo feito, venha ter uma solução. E o pior de tudo é que amanhã terá uma decisão, um julgamento no STJD para postergar ainda mais o número de punições contra a torcida do Vasco. É contra tudo e contra todos. Foi, é e sempre será assim, torcedor vascaíno. Mas enfim, né? Vamos falar sobre coisa boa? Vamos falar sobre Payet? Porque o próprio Rizek pontuou. Veguete, Paulinho Paula, Praxedes, Medel e a chegada do Payet, ou Payet, como o próprio Rizek falou. E olha, torcedor, o Payet tá focado. Eu falo isso em todos os meus vídeos, mas eu faço questão de repetir, inclusive neste também. Sexta-feira havia uma entrevista coletiva marcada para as 9h30. Payet falou para o departamento de futebol: não, empurra essa coletiva. Ela tá marcada para as 10h30, perdão. Empurra para meio-dia e meia, que eu não quero perder treino. Chegou atrasado na coletiva por isso. Sábado, treinou junto ao elenco. Domingo, a apresentação no Maracanã está marcada para as 9h30. Sabe o que o Payet disse, pedir ao departamento de futebol? Não vou chegar às 9h30 não. Quero fechar o treino, não quero sair na metade. Atrasou a apresentação no Maracanã porque Payet quis ir até os últimos minutos de treino. Até a gota final. Segunda ontem, ou aliás, anteontem, o elenco estava de folga. Payet foi ao CT Moacir Barbosa treinar. Ontem treinou junto ao elenco e hoje também. Payet quer muito, o quanto antes, estar à disposição do técnico Ramon Arreu Dias. Está se preparando fisicamente para isso. E a expectativa, que era que Payet viesse a estar regularizado apenas no jogo contra o Bahia, pode acabar se antecipando. E Payet poderá estar à disposição já nesse próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. O que temos a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante, torcedor? Nesse momento, o Clube de Regatas Vasco da Gama está otimista que irá escrever Dimitri Payet a tempo para a partida contra a equipe do Palmeiras nesse próximo domingo. A expectativa é sim que o Meia possa enfrentar a equipe do Palmeiras no estádio do Allianz Parque. O que precisa ser feito para que Payet esteja dentro de campo no domingo? Precisa que até a próxima sexta-feira Payet esteja no bid da CBF. Caso isso aconteça, a estreia vai depender apenas da sua condição física. O clube entendia ser mais seguro, conseguir aí a finalização contra o Bahia, para o jogo, apenas contra o Bahia. Porém,
Nesses últimos dias as coisas andaram mais do que era de se imaginar. O departamento jurídico está correndo também muito com isso e realmente tudo indica que as coisas possam acabar acontecendo antes do previsto. Então essa é a informação que a gente tem, realmente é algo muito legal, muito importante. O Vasco está aí por um ok praticamente de que Dimitri Payet possa estar presente no jogo desse próximo domingo. O próximo passo agora é apenas o pedido do visto de trabalho que necessita ser publicado no Diário Oficial da União. Nesse momento, esse processo de visto está em andamento desde sexta-feira, então já são 5 dias aí e a expectativa realmente é que tudo possa acontecer nessas próximas horas. Então as coisas estão andando, Dimitri Payet poderá sim estar à disposição do Vasco da Gama nesse próximo domingo. Foi o que eu falei com vocês lá no início do vídeo, né? Hoje, o Vasco tem um meio-campo titular. A gente nunca teve um meio-campo titular em 2023. Sempre eram mudanças, né? Com o técnico Maurício Barbieri. Ou era o Rodrigo, ou era o Andrei, ou era o Jair, ou era o Marlon, ou era qualquer um, menos um trio titular. E hoje o Vasco tem. Querendo ou não querendo, hoje o Zé Gabriel é o primeiro volante. Jogou bola no último domingo contra o Atlético Mineiro. À frente dele, tem uma dupla, que é o Praxedes e o Paulinho, que estão jogando muita bola. Não tem como deixar nenhum dos dois no time reserva. E a nossa trinca ofensiva, que é o Gabriel Peck, caindo pela esquerda, o Luco Orejano, caindo pela direita, acabou sendo suspenso nesse último domingo e não entrou em campo contra o Atlético Mineiro, e tem o Veguete. E aí fica a dúvida, o Payet, acredito eu, que veio para ser titular. Domingo, muito provavelmente, se estiver à disposição, não deve começar entre os 11 iniciais, mas deve entrar no segundo tempo. Porém, uma hora ou outra, o Payet tem qualidade, é craque de bola, vai acabar entrando no time titular. E a pergunta que fica é, em qual posição o Payet irá atuar? Quem sairá para dar a vaga ao Payet? Paulinho Paulo e Praxedes eu não vejo saindo. Gabriel Peck, eu acho uma peça importante, eu acho o pulmão desse time do Vasco o Gabriel Peck. Será que é o Orejano que vai sair? Será que é o Veguete? Acho que também não, né? Não vai tirar o nosso goleador. Então hoje eu miro muito no Orejano saindo para a entrada de Payet. Mas será que também é ele? Ficam-se as dúvidas. E fica até o questionamento. Payet é craque, mas com um time encaixado do Vasco. Será que Payet conseguirá atuar entre os 11 iniciais? Ou apenas entrará nas segundas etapas dos jogos? Ficam as dúvidas. Eu sei que o Payet vai ter que comer muita bola para ganhar uma vaga nesse time titular do Vasco. Isso é ruim? Para mim, lógico que não. Isso é muito bom. Quando a gente vê que um cara como o Payet poderá ter dificuldade para entrar no time do Vasco, é que o trabalho está indo muito bem para Ramon Reu Dias. Enfim, rapaziada, deixa aí a sua opinião, coloca aí de verdade. Quem entrará na vaga de Dimitri, ou aliás, quem sairá para dar vaga a Dimitri Payet? Orediano? Peck? Paulinho? Praxedes? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E olha, torcedor, para finalizar aqui o vídeo agora, falar sobre o garoto Ryan. Garoto Ryan que acabou descendo, né? Ele não faz mais parte hoje do time profissional. Ramon Reu Dias colocou o atleta para baixo. A informação que nós temos é que devido ao momento de pressão que o Vasco vinha passando, o Ramon preferiu trabalhar com atletas mais experientes. E para que Ryan não ficasse parado, desceu para o time de base, né? Desceu para o sub-20 do Vasco da Gama. Mas mesmo diante disso, por ele já ter feito o gol no profissional, naquela partida contra o Internacional no Beira-Rio, um nome de destaque, um nome de seleção brasileira, um dos craques do nosso futebol brasileiro hoje. Informação que nós temos a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante é que o Grupo City iniciou nesses últimos dias os primeiros contatos informais na tentativa de em breve avançar a contratação pelo garoto Ryan, esse jovem atacante tanto do Vasco quanto da seleção brasileira. Ainda não temos informações de como aconteceu, né, esse contato, mas é confirmado que de fato o contato ocorreu. O Grupo City está partindo para cima do Vasco da Gama para tentar a contratação de Ryan. Hoje ele é avaliado em aproximadamente 80 milhões de reais. Valor para mim muito baixo se comparado àquilo que é Ryan. Mas é para ficar de olho, é para abrir os olhos. O Grupo City vem com tudo para cima do garoto. O Vasco já perdeu atletas para o Grupo City, caso de Thales Magno, caso do Arthur Salles, que acabou voltando ao Brasil nessa temporada para vestir a camisa do Bahia. Então é realmente um grupo em si que sempre está de olho nas promessas do Vasco. E o Ryan poderá ser mais um desses nomes que receberá propostas, né, por parte desse grupo. Então é para o Vasco se blindar, se resguardar, deixa ele um pouquinho fora dos holofotes mesmo, para que ele volte mais forte aí, quem sabe, na próxima temporada. Qualidade esse moleque tem, é inegável. Então a gente espera que o quanto antes, aliás, o quanto mais ele fique no Vasco, melhor. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta quarta-feira. E a gente volta já já com Boa Noite Gigante por volta das 8 horas da noite. E é claro, contando sempre com a sua presença. Então se inscreva no canal, compartilhe nosso vídeo. Vamos que vamos, se inscrevam. Como sempre falamos aqui, saudações
vascaínas.